Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e hoje no Dia de Livro eu vim conversar com vocês sobre 3 personagens literários que fizeram com que eu tivesse mais empatia. Hoje eu vim conversar com vocês sobre 3 personagens, cada um é de um livro, e antes de você continuar assistindo o vídeo, eu já vou avisar vocês que conterá spoilers dos livros. Então, se por acaso você ainda não leu O Fundo é Apenas o Começo, Mulher com Brancas e Passarinha, eu recomendo, que pare o vídeo. Agora, se você não tiver problema com spoilers, continua aí dando a força. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal, tá bom? O primeiro livro, o primeiro personagem que eu quero conversar com vocês é sobre Mulher com Brancas. Esse livro aqui é de uma autora nacional, que é a Patrícia Baikal. E aqui, resumidamente, a gente vai ter a história da Rita, que é casada com Pedro. Ela é uma mulher que vai completar 33 anos, e isso é muito importante para a história. E a Rita, ela tá num ponto da vida em que ela acabou de se mudar para uma casa que tá terminando a construção. Ela tem uma loja de porcelana, seu esposo ele trabalha dando aulas, na faculdade, e ela também, para tirar um dinheirinho extra, também resolve dar aulas na faculdade. Aí que vem o grande problema, No primeiro dia de aula, ela acaba tendo uma visão, e essa visão é do grande peixe. E a gente não entende muito bem de ela começar a ter essas visões. Ao longo do período da escrita da autora, da história e dos complementos que vão surgindo, a gente entende que a personagem Rita, ela tem algum diagnóstico ali de ansiedade, e que essa ansiedade, ela acaba deixando ela tão pânico, quase que numa síndrome de pânico, que ela acaba tendo visões, ela passa mal, ela sente falta de ar. E ao longo do livro, como se chama Mulher com Brancas, ela começa a ver no seu corpo escamas, brânquias, e é engraçado que alguns fatos vão acontecendo no meio da história, como, por exemplo, tem um momento em que ela acaba afundando num rio, e é quando surgem as brânquias nela, Então ela acha que foi algo espetaculoso, mas na realidade ali, na verdade, aquilo é só uma representação do medo da Rita. Você vai precisar ler o livro, para saber o porquê que a Rita tem tanto medo, qual é a bagagem histórica da vida dela, para ela ter tanto medo assim, e acabar até surgindo imagens na mente dela. Mas o que a gente entende, o que é muito legal desse livro, é que a autora coloca pra gente que isso é uma coisa que ela vai carregar pro resto da vida. É algo que ela vai ter que saber lidar, Ela começa a fazer um tratamento, interrompe por causa de alguns problemas da história, mas a gente entende que mesmo depois que ela já está aparentemente recuperada, é um processo eterno. Enquanto ela viver, ela vai ter que trabalhar isso diariamente. E as pessoas que estão ao redor dela, a família, os amigos, eles vão ter que dar aquele suporte, dar aquela base para que ela consiga e continue, a viver bem. E então eu queria trazer, porque essa é uma história muito legal. Se vocês tiverem interesse, tem no Kindle, eu li pelo Kindle Unlimited, e é autora nacional, gente? Vamos ajudar os nossos autores. O segundo livro que eu queria conversar com vocês é Passarinha. Eu li também aqui no Kindle. E Passarinha, ele vai trazer pra gente a história da Caitlin. A Caitlin, ela é uma criança, se eu não me engano, ela tem 11 ou 12 anos. Ela é uma criança que ela tem autismo. Vivia ela, o pai e o irmão, a mãe dela já havia falecido. E num ato dentro de uma escola em que um rapaz entra armado, ele acaba, nesse tiroteio, levando a vida do irmão dela e de outras tantas pessoas da escola. Então, nesse livro, a gente vai ver uma garota, uma criança, que só por ser criança, já teria que enfrentar isso, já seria uma dificuldade tremenda, mas com autismo tendo que lidar com toda essa situação.
E é muito engraçado, tem um ponto da história ali que a Caitlin ela vai fazer aniversário e o pai dela pergunta a ela o que ela quer ganhar de presente. E ela, né, conforme vai contando a história, no ano anterior ela foi passear com o irmão dela no shopping e ela responde: eu quero, né, que o Devon me leve ao shopping. E o pai dela, ele fala: mas não tem como, você sabe que seu irmão faleceu e tudo mais. E ela acaba falando, né, você me perguntou o que eu quero é que meu irmão me leve ao shopping, é isso que ela quer. Ela entende o conceito de que o irmão dela faleceu, de que ele não vai voltar mais, mas as pessoas ao redor às vezes não entendem o sentido das coisas, e isso é muito interessante. Todo livro é o sentido das coisas, como é a visão da Caitlin no mundo. E durante essa jornada no livro, ela procura o significado de desfecho. Ela lê muitos livros, gosta muito de pintar tudo em preto e branco, porque para ela tem que ser tudo ordenado, as cores fazem com que tudo fique meio confuso. E ela lê muitos dicionários, então ela encontra essa palavra, né, num dicionário, ela entende o significado, mas ela não sabe como encontrar o desfecho. Então esse livro, né, Passarinha, é a busca dessa criança, juntamente com o pai, que é a única família que restou, e mais a comunidade que está sofrendo com as perdas, porque tantas outras famílias também tiveram perdas, no encontro do desfecho. Então eu acho muito interessante também. Quem tiver interesse, eu também li pelo Kindle Unlimited e eu recomendo muito, 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 porque eu gostei bastante dessa história. Agora, o último livro que eu gostaria de falar com vocês é O Fundo é Apenas o Começo, é do autor Neal Shusterman. Eu já havia lido o livro dele, que foi A Nuvem e o Ceifador, e era meio assim na vibe da fantasia. Acabei recebendo esse livro na caixinha do Scooby e não fazia ideia do que se tratava, até porque aqui atrás a sinopse não tem e eu acabei nem lendo aqui dentro. Então, no início da leitura foi meio confuso para mim, porque eu não fazia ideia do que se tratava. E ao longo da história eu fui entendendo. Aqui a gente vai ter o Caden, né, que ele é um garoto de 15 anos e esse garoto, ele é brilhante, né, ele vai super bem na escola, tem uma família super unida, tem amigos, então ele é aquele garoto, né, que tem uma vida social legal, tem a vida escolar legal, tem uma família que dê base para ele e aparentemente não existe nenhum problema. O que acontece, né, o Caden, ele acaba começando a ter algumas visões. A gente não entende porque cada capítulo ele é, né, ali descrito pra gente uma hora com o Caden bem e em outros momentos com o Caden passando, né, por esse problema. O Caden, ele sofre de algum tipo de esquizofrenia, não falo pra gente especificamente qual é, né, o laudo médico, porque se entende durante a leitura desse livro que cada pessoa tem de uma forma, vai ter determinados sintomas, tanto que nem é o mesmo tratamento dado a cada uma delas. A princípio, o Caden tenta esconder, né? No primeiro momento ele não entende. Aí quando ele começa a ter um entendimento que ele tá tendo essas visões, né, e que aquilo tá meio que fugindo do real, ele começa a esconder, ele finge que tá num grupo na escola, da corrida da escola, e todo dia sai para fazer caminhadas e caminhadas longas e longas e longas, onde a cabeça dele fica maquinando tudo aquilo. Demora um pouco para a família perceber, né, o que está acontecendo, até ele ser encaminhado, né, a um local especializado para que ele possa ter o tratamento correto. O que é legal aqui nesse livro é que em alguns momentos onde ele está tendo essas alucinações, você percebe que elas são reflexos do real. Então, no momento em que ele tá bem, ele descreve alguns locais que ele já havia falado pra gente nos momentos em que ele estava tendo aquelas visões. Então você consegue conectar como que a mente dele estava trabalhando naquele momento. Então, nesses momentos em que ele tá, né, tendo esse surto imaginativo ali, ele tá dentro, a bordo de um navio,
que se chama Challenger Deep e ele tá indo para Fossa Mariana. E o que seria essa Fossa Mariana? Seria exatamente isso que está aqui no título do livro, né? O fundo do poço. E eu acho que esse livro, eu deixei ele para o final, é porque ele representa a chegada ao fundo do poço de uma pessoa e que existe sim a possibilidade dessa pessoa sair do fundo do poço e viver uma vida, ter a dignidade e entrar novamente no meio social e conseguir viver, mas que para isso é necessário o quê? Acompanhamento médico, apoio familiar, né? Conhecimento da situação. E é engraçado que num livro tão pequeno, como isso é demonstrado, né? Nos momentos em que os pais descobrem, até o tratamento, depois no fato, né, de encontrar a medicação certa para o Caden, porque não é uma coisa fácil, é aquilo que eu disse no início, não pode colocar ele numa caixinha porque ele é uma pessoa diferente. Então eu queria conversar com vocês sobre esses 3 livros e falar sobre empatia, porque pessoas assim como eu, que não têm o contato cotidiano com esses tipos, né, diversos de pessoas, às vezes a gente pode achar alguma situação estranha, então a gente precisa ter mais empatia com os outros, tentar entender como funciona para as outras pessoas, porque só o suporte, né, só o tratamento adequado é que vai ajudá-las. Aqui eu trouxe para vocês 3 histórias, uma de uma criança, uma de um adolescente e uma de uma mulher adulta. 3 pessoas com algum tipo diferente, mas que no final das contas, né, nessas histórias, foi o apoio familiar que ajudou todas e, claro, o tratamento correto. Finalizando aqui o fundo, né, é apenas o começo, o mais legal, né, é a história, porque ali o Neil Shusterman, ele representa como que foi parcialmente ali a trajetória dele com o próprio filho, né? Porque o filho dele possui, né, algum grau de esquizofrenia, ele não fala muito bem pra gente como é, e como que foi essa jornada, e ele representa isso no livro. E outro fato muito legal é que todas as ilustrações do livro foram feitas pelo filho dele enquanto ele estava em tratamento, né? No início do tratamento, onde ele teve as primeiras crises. Então, eu espero que vocês gostem desses livros, assim como eu. Alguns não têm uma linguagem fácil, mas eu acho que é a mensagem que ele traz pra gente que é o mais importante. E que nem eu disse, pra quem tem o Kindle Unlimited, já tem 2 livros aí que já dá pra você conferir rapidamente, sem custo a mais, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem caso tenham interesse. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha, se inscrevam no canal. Espero vê-los. Um grande beijo. Tchau, tchau!